Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu faço os meus blocos de estudos. Então vai ser um vídeo naquele estilo Study with Me. Eu vou compartilhar com vocês como que eu configuro o meu setup para que eu tenha mais foco durante o Pomodoro. Vou compartilhar com vocês também uma técnica respiratória que eu faço para ter mais foco, porque eu tenho muita dificuldade em manter a atenção durante o período, principalmente estudando. Eu começo a pensar em mil coisas, menos na matéria que eu estou estudando, e também quero compartilhar com vocês um ritual que eu faço pré-estudo. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu configuro o meu setup. Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu uso duas telas. Então eu uso essa tela e essa tela aqui. Então o pessoal que estuda em casa tem muito essa dificuldade de perder o foco por causa da internet, as distrações. Então eu já deixo pronto aqui, antes de eu começar meu estudo, antes de eu iniciar meu Pomodoro, eu já deixo a tela aberta aqui com o que eu vou estudar e já deixo a outra tela aqui do Google, para caso eu precise fazer alguma pesquisa. Depois eu vou explicar para vocês como é que é a minha rotina de estudos. Aqui também vale mostrar para vocês, eu uso um mouse e um teclado, porque esse teclado e esse mouse não funcionam muito bem. Além disso, eu tenho aqui uma xícara, geralmente eu coloco o meu café aqui, mas agora não tem mais nada, se foi o café, e um copo d'água. Já deixo pronto aqui, tá, pessoal? Para se me der sede, durante a minha rotina de estudo, eu não perder tempo. Você não pode ter distrações externas, isso é muito negativo durante a tua sessão de estudo. Perde todo o teu foco, o nosso cérebro, ele perde o foco muito fácil. E aí eu coloco aqui alguns post-it, né? E eu também tenho uma folha em branco. Já vou explicar para vocês por que eu coloco essa folha em branco embaixo aqui. Eu vou ter os meus resumos, mas eu coloco a folha em branco aqui para esconder os resumos. E aqui eu uso duas canetas, uma vermelha e uma preta. Já vou explicar para vocês por que a folha em branco e por que essas duas cores. Quando eu explicar a tecnologia, método folha, vocês vão entender. E aqui o meu telefone para fazer o Pomodoro, muito importante aqui, ó, ele está no modo avião, então eu não vou ter distrações externas, ninguém vai me mandar mensagem, pode acontecer qualquer coisa, ninguém vai fazer eu perder o meu foco durante esse tempo que eu estudar. Então, o meu grande objetivo durante essa minha sessão de estudo é ter um máximo de performance. Não é estudar 10 horas por dia, mas é aquele tempo que você se propôs estudar, você ter o máximo de performance. Então, após eu configurar o meu setup, a minha mesa de estudos, eu preciso fazer o meu ritual pré-estudo, que eu penso que é extremamente importante. O meu ritual pré-estudos, ele é baseado no TAR. O que é o TAR? O TAR é o tempo, atividade e resultado. Então a primeira coisa que eu faço é escolher um tempo. Então qual que é o tempo que eu consigo estudar? Qual que é o tempo que eu tenho o melhor desempenho? Porque não adianta também eu querer estudar 10 horas, sendo que o meu desempenho vai ser ruim. Então eu preciso escolher um tempo que eu consigo fazer, que eu consigo cumprir esse tempo e também sendo um tempo que eu consigo ter um bom desempenho. Então hoje, para mim fazer esses meus blocos de estudos, eu escolhi fazer 3 blocos de estudos de 40 minutos. É o que eu consigo fazer. Esse é o tempo que eu vou utilizar hoje. E aí depois eu tenho que escolher a atividade. Qual que é a atividade que eu quero fazer durante esse tempo? A minha atividade que eu escolhi hoje, ela é baseada em cima das minhas prioridades. O que eu tenho mais prioridade? Então, se eu vou ter a tarde livre para estudo, o que eu vou estudar? Eu vou ver as minhas prioridades. Nesse semestre da Faculdade de Medicina, uma das minhas prioridades e também uma das matérias mais difíceis é patologia. Então eu vejo a patologia com carinho, eu dou uma atenção maior para ela. E hoje eu vou fazer 3 blocos de 40 minutos estudando patologia. Na verdade, eu vou fazer uma revisão de aulas que eu já tive na Faculdade de Medicina. E também é bem importante que vocês entendam como é que eu faço a minha revisão. A minha revisão, ela funciona o seguinte, eu utilizo uma tecnologia chamada método folha, que foi construída, que foi desenvolvida baseada no funcionamento do nosso córtex pré-frontal, que é a área máxima da inteligência. E como que funciona? Eu pego uma folha em branco, dentro dessa folha em branco eu vou escrever aquilo que eu lembro desses conteúdos. E vai ter várias coisas que eu não vou lembrar, é natural, porque o processo de recapitulação, o processo de memorização, ele é um processo difícil. Exige várias questões enzimáticas, tem um gasto energético absurdo do nosso cérebro. Então é muito difícil nós termos esse processo de memorização. E após eu escrever com a caneta preta aquilo que eu lembro desses conteúdos, eu vou pegar a caneta vermelha,
vou olhar o meu resumo. Em um segundo momento eu olho o meu resumo. Então veja bem, no primeiro momento eu não olho o meu resumo no computador. Eu vou só puxar do meu cérebro aquilo que eu lembro. E vai ter várias coisas que eu não vou lembrar. E aí só em um segundo momento eu vou olhar para o meu resumo. E vou pegar uma caneta de outra cor. Nessa caneta de outra cor eu vou escrever aquilo do conteúdo que é cobrado no conteúdo que eu não lembro. Então isso gera um foco seletivo muito alto no meu cérebro. E aí também outra coisa bem importante, que talvez eu não lembre de algum conceito. E se eu não lembrar de algum conceito, eu pesquiso no Google. Então, na minha outra tela, eu vou ter a busca do Google. Já deixando o objetivo ali para mim não perder o meu foco. Então, já tenho o Google ali aberto para, caso durante esse meu processo de estudo, eu dou uma olhada no Google, pesquiso algum conceito que eu não lembro. E depois que eu faço esse processo, eu tento explicar esse conteúdo para mim mesmo, ou talvez fazer uma breve anotação sobre o conteúdo. Normalmente, como escrever demora muito tempo, eu só faço uma explicação mental para mim mesmo, porque isso é um indicativo que eu domino esse conteúdo. Então veja bem, primeira coisa da minha atividade é eu pegar uma folha em branco, tentar relembrar o que eu lembro desse conteúdo, dessa aula que eu já tive. Depois, em um segundo momento, eu vou olhar para o meu resumo, eu vou consultar o meu resumo para lembrar, para ver os conteúdos que eu lembro. E em um terceiro momento, eu vou tentar fazer uma autoexplicação desse conteúdo. Essa é a minha atividade de revisão. Então veja bem, revisão para mim, na minha opinião, e também quando a gente olha alguns estudos clínicos da neurociência, revisão não é ler, ok? Revisão é você acessar aquele conhecimento, você puxar aquele conhecimento da sua cabeça. Então, nós vimos o tempo, a atividade e agora falta o R, que é o resultado. Então, qual que é o resultado que você quer ter depois que você finalizar esse Pomodoro? Então, qual que é o meu objetivo após finalizar esse Pomodoro de 40 minutos? O meu objetivo é exatamente o que eu falei para vocês. Eu quero ter a capacidade de fazer uma explicação mental. Então, o fato de eu conseguir explicar aquilo que eu estudei é um indicativo que eu domino essa matéria. Então, uma lei que está enraizada dentro da minha rotina de estudos é o TAR, tempo, atividade e resultado. Eu não sento para estudar sem o meu TAR pronto, anotado, com os meus objetivos. Na minha sessão de estudo de hoje eu vou fazer 3 blocos, cada bloco vai ter 40 minutos, cada bloco vai ter o seu TAR. Então no bloco 1 eu vou estudar a aula 1 de patologia, no bloco 2 eu vou estudar a aula 2 de patologia e no bloco 3 eu vou estudar a aula 3 de patologia. Esse é o meu objetivo hoje. É o que eu consigo fazer, é o que eu dou conta de fazer. Então eu vejo algumas pessoas sentando para estudar sem uma deadline, sem um tempo, sem um prazo, sem um objetivo. Isso não é produtivo, isso é improdutivo. Então é fundamental que você torne o seu estudo mais produtivo, mais focado, porque é muito ruim, é muito negativo você ficar a tarde inteira estudando e 1, 2, 3 dias depois você não lembrar mais aquilo que você estudou. Então essa tarde que você ficou estudando, você foi inútil, porque você não lembra do conteúdo. Então nosso grande objetivo quando a gente senta a bunda na cadeira para estudar é se perguntar, o que eu tô fazendo aqui eu vou lembrar semana que vem, daqui 2 semanas, daqui 1 mês quando eu tiver a prova? Esse é o grande questionamento que você deve fazer. E além disso, dentro do meu ritual de estudos, eu gosto de fazer sempre uma hiperventilação, então fazer uma respiração profunda para mim oxigenar o meu cérebro. O nosso cérebro, ele ama oxigênio, ele ama a glicose, é um tecido que consome muito oxigênio e muita glicose. Então é fundamental que antes de você exigir muito dele, porque a prática do estudo, a tua sessão de estudo, exige muito do teu cérebro. Então antes de você fazer essa sessão de estudo, você fazer uma hiperventilação para você oxigenar, para você ter mais foco e ser mais produtivo durante os estudos. E uma coisa que eu faço também antes de começar a minha sessão de estudos é colocar uma música para mim escutar. A música que eu coloco é ondas alfa. Tem toda uma explicação científica por trás desses sons. O nosso cérebro, ele produz ondas cerebrais, ondas eletromagnéticas que facilitam a sua comunicação e o processo cognitivo, o processo de aprendizagem exige muito do cérebro. Então, você induzir essas ondas eletromagnéticas através de sons que basicamente imitam essas ondas, essa frequência eletromagnética que o teu cérebro faz, essa música, esse som, ele basicamente faz isso, ele imita isso. E ele vai induzir, portanto, uma onda cerebral específica no teu cérebro e isso pode
potencializar a tua performance nos teus estudos. E nós também temos alguns estudos científicos que corroboram essa linha de pensamento. Então eu gosto bastante de utilizar ondas cerebrais. Se vocês quiserem, vocês podem deixar o comentário aqui embaixo. Em um próximo vídeo eu posso explicar para vocês como que funciona essa questão das ondas cerebrais e como esses sons podem lhe ajudar a ter um maior foco durante a tua sessão de estudos. E ademais, você também, com esses sons, com essas músicas, você vai criar uma neuroassociação. Então toda vez que você sentar e você coloca uma música, o teu cérebro ele vai memorizar que quando você coloca aquela música, você precisa estudar. E aí você tem um foco seletivo do teu córtex pré-frontal maior, porque ele sabe, porque o teu cérebro memorizou que aquele é um momento que você não vai mexer no telefone, você não vai ter distrações, você vai estar hiper focado em realizar aquela tarefa. Isso pode variar de cada pessoa vai ter o seu resultado. Eu tenho o meu resultado que eu quero ter após o meu bloco de estudos. Talvez você tenha outro resultado que você quer ter, mas você já vai, o teu cérebro ele já vai criar vários mecanismos neurofisiológicos para buscar aquele objetivo. E se você ficou até o final desse vídeo, eu peço, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, o que você gostou do vídeo, o que você não gostou do vídeo. Eu fico muito feliz quando vocês comentam. E além disso, se inscrevendo no canal, você vai estar financiando o nosso projeto, que é vencer na vida honestamente por meio dos estudos. E nos vemos no próximo vídeo.